Vamos lá? Aqui é para você girar. Tá gravando aí, Yuri? Aqui é o seguinte, ele te deu, é para você girar em torno do x igual a menos 2. É um pouco diferente desses outros que nós vimos fazendo. Porque nós estávamos girando ou em torno do eixo x ou em torno do eixo y. Mas não muda praticamente nada. Se você tiver nítido que você precisa calcular o raio do disco ou o raio do anel, a área do disco ou a área do anel, é tranquilo. Aqui, por exemplo, você tem y igual a menos x ao cubo cercando a região por cima. Bom, como é que é o gráfico de y igual a menos x ao cubo? Se você lembrar que o y igual a x ao cubo é isso aqui mais ou menos, o menos x ao cubo, o sinal de menos só troca o sinal, reflete isso aqui em torno do eixo x. Então o menos x ao cubo vai dar a você isso aqui, ó, uma coisa mais ou menos assim. Aqui está o eixo y, aqui está o eixo y, e você terá uma coisa mais ou menos assim, aqui e aqui. Isso aqui seria o y igual a menos x ao cubo. Então, por cima, a região é cercada, é delimitada por menos x ao cubo. Abaixo, pelo eixo x. Bom, então nós estamos falando aqui de alguma coisa à esquerda, né? E a esquerda pelo x igual a menos 1. Então, aqui tem o x igual a menos 1 aqui. Menos 1 aqui. E juntando essa de cima aqui, que é y igual a menos x ao cubo, com a de baixo, com a da esquerda, eu tenho essa região triangular. Essa região triangular vai girar em torno do x igual a menos 2. Então o eixo de rotação é aqui no menos 2. Ó. Esse é o eixo de rotação. Esse é o eixo de rotação. Que foi que eu falei com vocês, o tempo todo eu estou falando, olha, terminou isso aí, você tem identificado o eixo de rotação, você já tem um esboço da região. A primeira coisa que você vai fazer é traçar uma reta que seja perpendicular ao eixo de rotação e que naturalmente passe pela região. Então nós estamos falando disso aqui, ó. Eu vou pensar uma reta aqui. O eixo de rotação está aqui, tá vendo? Ó? Uma reta perpendicular ao eixo de rotação. E aqui vem até aqui. Interessa para mim isso aqui. E esse lugar aqui onde a reta vai cruzar com o eixo y, eu vou usar um parâmetro para representar aquele número ali. Então, como eu estou em cima do eixo y, eu posso usar y, né? Posso usar y. E entenda o seguinte, você vai pegar esse segmentozinho aqui e vai girar ele em torno do eixo y. Quando você fizer isso, quando você girar isso aí em torno do eixo y, você terá uma coroa assim, ó, que é o autor do livro que a gente está trabalhando, chama de anel. E a gente vai querer saber qual é a área dessa seção transversal, qual é a área desse anel aqui, ó. Qual é a área desse anel aqui? Ok? Pois bem, para você descobrir a área desse anel, então veja, olha só, você imagina que você está olhando aqui, né? Você está olhando bem aqui assim. Quando você olha para cá, você vai ver esse pontinho aqui lá no meio. Ó. Esse aqui é o eixo de rotação. Esse aqui é o menos 2. E o que está sendo rotacionado é essa coisinha aqui, que vai girar em torno aqui desse eixo. Quando gira em torno desse eixo, vai formar essa coroa, esse anel. E o que eu quero agora é saber qual é a área dessa coroa. Bom, como sempre, né, a área da coroa será a área dessa circunferência maior aí, a área de circunferência não, a área do disco maior, e vai ser a distância daqui até aqui, vai ser o raio, né?
daqui até lá vai ser o Rzão. No caso, o Rzão aqui vai depender da posição do Y, né? Então vai ser um Rzão de Y. E a área desse disco branco aqui eu preciso desse raio menor aqui, esse Rzinho de Y. Agora, eu preciso saber, para saber como é que vai ser esse raio grande, né, cara? Eu preciso saber o seguinte, o raio grande, olha só para você ver, isso aqui é o eixo de rotação, ó. Eixo de rotação. Você tem ali o eixo de rotação. O raio grande, então, é a distância do eixo de rotação até o ponto mais distante da região que está sobre o eixo de que está sobre esse disco aqui. Então, isso aqui nesse desenho aqui seria calcular a distância desse ponto até o ponto mais distante, que seria esse, né? Seria esse, para esse Y fixado, né? Seria esse. Mas a pergunta é, quem é esse ponto em função do Y? Eu preciso ter esse ponto em função do Y. Eu sei que essa curva aqui é Y igual a menos x ao cubo. Mas para eu descobrir que ponto que é esse em função do Y, eu preciso saber quem é o x em função do Y. Eu preciso isolar o x aqui. Esse menos vem para cá, vai ficar assim, menos y igual a x elevado ao cubo. E depois, para você deixar o x sozinho, basta você extrair nos dois membros a raiz cúbica, né? Você pode extrair a raiz cúbica de menos y. Isso aqui é igual a raiz cúbica de x ao cubo. Lembrando que você também poderia elevar os dois membros a 1/3, que é a mesma coisa que a raiz cúbica. E do jeito que está aqui, ficou assim, ó, que o x ele é igual a raiz cúbica de menos y. Mas quando o índice aqui é ímpar, né, esse sinal pode sair, não pode? Porque isso aqui é a raiz cúbica de menos 1 vezes raiz cúbica de y. Raiz cúbica de menos 1 é um número que é elevado ao cubo da menos 1, é o menos 1. Então esse menos pode sair. Então vai ficar assim, ó, x igual a menos raiz cúbica de y. Desse jeito. Então quer dizer que esse pontinho aqui em função do y é menos raiz cúbica de y. Esse pontinho aqui é menos raiz cúbica de y. Então eu preciso saber qual é a distância desse pontinho aqui, ó, para saber o raio maior, né? O R grande aqui, ó. Para saber o R grande, eu tenho que saber a distância do menos 2 até esse pontinho. A distância entre esses dois pontos pretos que eu coloquei aqui. Essas duas bolas pretas. Como é que você calcula a distância entre dois pontos? É só pegar o ponto da direita menos o ponto da esquerda, não é assim? Então, nesse caso aqui, o grande R, o R grande de Y, é o ponto que está à direita menos o que está à esquerda. Então, seria assim, menos raiz cúbica de Y é o que está à direita. Menos o que está à esquerda. Menos 2. Então, ficou menos com menos deu mais. Eu posso dizer assim que Rzão de Y deu 2 menos raiz cúbica de Y. Bom, então a expressão do R grande está pronta. A expressão do R grande está pronta. Agora eu preciso da expressão do R pequeno, esse aqui. Olha para cá, o R pequeno é o quê? É a distância do centro, o centro é o eixo de rotação. É como se o eixo de rotação estivesse aqui assim, tá bom? Bem aqui assim. É a distância aqui do eixo de rotação até um ponto da coroa que está mais perto do eixo de rotação. Bom, então no caso seria a distância desse, vou colocar um triângulozinho aqui para ficar diferente, tá? Seria a distância desse aqui até esse aqui, ó. Mas por sorte, nessa vertical aqui, é sempre 1, né? Eu posso pegar esse y aqui e subir e descer, que essa distância entre esses dois triângulos não muda. Nesse caso, o pequeno r é bem fácil, ó. O pequeno r aqui vai ser a distância do menos 2 até o menos 1. Então vai ser o ponto da direita menos o ponto da esquerda, que é menos 2. Menos com menos dá mais, ficou menos 1 mais 2. E daqui eu tiro então que o r pequeno, ele vale 2 menos 1, que dá 1.
Então já tem o R grande e o R pequeno. Com isso agora eu consigo a área. Com isso agora eu posso colocar assim, ó, portanto, a área vai ser... Não, ficou muito em cima. Portanto, a área vai ser, olha, a área da coroa que eu quero, né? Então é a área do disco maior menos a área do disco menor. Então é assim, π vezes R grande ao quadrado menos π vezes R pequeno ao quadrado. Assim, né? O R grande é 2 menos raiz cúbica de y. Então vai ficar assim, isso aqui tudo igual a π, ó, 2 menos raiz cúbica de y. Você pode colocar y igual a 1/3, né? Fica melhor. Porque você vai precisar de elevar ao quadrado, πr grande ao quadrado menos πr pequeno ao quadrado. R pequeno ao quadrado, cadê? Ah, o R pequeno aqui é 1, né? Então vai ficar vezes 1 ao quadrado. Pronto. Basicamente é isso. Agora vamos fazer essa continha aqui, ó. Π. Aqui é um quadrado da diferença, né? Então vai ficar quadrado do primeiro, que dá 4, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2 dá 4, ó, vezes o segundo, que é y elevado a 1/3. Vamos colocar assim, ó, y elevado a 1/3. Esse aqui é o segundo, né? Ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Elevar o segundo ao quadrado é você pegar o y elevado a 1/3 e elevar ao quadrado. Então, quando você elevar ao quadrado, vai ficar 2/3. Depois, menos π. Se você colocar o π em evidência agora aqui, ó, se você colocar o π em evidência, vai ficar 4 menos 4y elevado a 1/3, depois mais y elevado a 2/3, menos 1. Esse 4 menos 1 dá 3. E aqui está então a expressão que vai dar a você a área de uma seção transversal. Né? A seção transversal aqui é uma coroa. Portanto, o volume que eu procuro, eu sei que é a integral assim. Será uma integral de 0 até 1. Ó, de 0 até 1. E da área, né? Você vai integrar isso aqui. No caso aqui é y. Pois bem, agora essa área nós já encontramos ela bem ali embaixo, ó, a expressão dela. Então vai ficar assim, integral de 0 até 1, da área, que no caso lá foi π, 4 menos 4y elevado a 1/3. E depois, não, 4 não, vou colocar 3 logo, né? 4 menos 1 aqui dá 3. Então vai ficar assim, 3, e depois mais y elevado a 2/3. Senhores, senhoritas, isso aqui é integral de potência. Não é para ter dificuldade aqui, integral de potência. Então vai ficar assim, então, ó, π, você integra, opa, aqui é dy. Você integra 3 em relação a y, dá 3y menos. Você integra y elevado a 1/3, vai ficar assim, 4, y elevado a 1/3 mais 1, dividido por 1/3 mais 1. E depois mais y elevado a 2/3, vai ficar y elevado a 2/3 mais 1, dividido por 2/3 mais 1. Isso aqui variando de 0 até 1. Aí você tem que trocar o y por 1, depois trocar o y por 0. Mas, se você trocar... Se você trocar o y por 0, dá 0, né? Nem eu vou precisar então me preocupar com esse 0 daqui de baixo. Vamos só dar uma arrumadinha aqui. Aqui dá 3 com mais 1, dá 4/3. Então aqui vai ficar assim, π. Aí tem ali um 3y menos 4. Aqui vai ficar 4/3 aqui embaixo, ó. 4/3 lá embaixo. Divisão de fração você conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Aqui vai ficar então 3/4. E ali vai ficar y elevado a 4/3. Aqui do mesmo jeito, ó, 3 com mais 2 dá 5/3. Só que o 5/3 está lá embaixo. Quando ele sobe, sobe 3/5. Mais 3/5 de y elevado a 5/3. De 0 a 1.
Eu não vou precisar substituir o 0, vou substituir só o 1. E por sorte, tudo dá 1, né? Então, aqui esse 4 cancela com esse 4. E nós ficaremos aqui, então, com π. 3 vezes 1 dá 3. Menos 3. Menos 3 aqui, né? Ó, deu 0. Porque você vai colocar 1 bem aqui. Mais 1 elevado a 4 terços dá 1. Aqui só tem um menos 3. Com esse mais 3 aqui deu 0. E depois mais 3 quintos de 1 elevado a 5 terços. Ah, mas dá 1, né? Dá 1. Então esse cancelou com esse. Ficou 3π sobre 5. Pronto.